Lucas 11, verso 1, a oração dominical. Se todos encontraram, diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele lhe ensinou e disse: quando orardes, dizeis assim: Pai, santo seja o teu nome, venha o teu reino. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa nossos pecados, pois também perdoamos quem nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Aí está a oração do Pai Nosso, chamada, né? Só que ela está de forma mais abreviada. É interessante que esse versículo, ele traz ali um pedido de um discípulo de Jesus, para que Jesus ensinasse eles a orar. E é exatamente essa pergunta que eu gostaria de fazer a vocês aqui, né? Vocês sabem orar? O que é que vocês acham? Sabem orar? Como será que se ora? A oração é você conversar com Deus, não é? Conversar com Deus. Só que é interessante que existe, assim como tem pessoas que não sabem conversar com a outra, tem outras pessoas também que não sabem conversar com Deus. Sabe aquelas pessoas que ficam conversando com você o tempo todinho assim? Existem pessoas que, assim como não sabem conversar com outra pessoa, não sabem também orar. E muitas vezes é por causa de hábitos errados de oração que foram adquiridos. Você costuma orar sempre orações repetidas? Sim ou não? Por exemplo, essa oração aqui do Pai Nosso, você costuma repeti-la todo dia, toda noite? Porque eu me lembro quando eu comecei a rezar, eu rezava muito texto, e a gente repetia o Pai Nosso no texto 10 vezes. Quando eu rezava o rosário era 30 vezes, né? E as Ave Maria era 50 vezes, no rosário era 150 vezes, né? É aquela oração repetida, né? Na Bíblia mostra pessoas que insistiram na oração e repetiam. Por exemplo, diz que o apóstolo Paulo, ele esteve com um negócio lá chamado espinho na carne, né? Aí diz que ele pediu quantas vezes a Deus para tirar? 3 vezes pediu a Deus que Deus tirasse aquele, e Deus não atendeu. Então ali foi uma oração repetida, só que ali foi uma repetição consciente. O que a Bíblia condena é a repetição inconsciente. Elias também, ele orou 7 vezes para chover. Está registrado no livro de Reis. Diz que ele orou a primeira vez, colocou a cabeça entre os joelhos no chão e pediu a primeira vez para que Deus mandasse a chuva. Aí mandou uma pessoa olhar. Aí o rapaz foi olhar e ele perguntou: já está vindo a chuva? Está não. Aí disse: depois volta para lá que eu vou orar de novo. Aí orou mais uma vez, segunda vez pedindo para chover. Aí foi 7 vezes. Então ele repetiu a oração 7 vezes. Outra pessoa que, aí na 7ª vez choveu, né? Outra pessoa que orou repetido a Deus foi o próprio Jesus. Quando foi que ele orou 3 vezes? A mesma oração. Foi no jardim do Getsêmani. Quando ele entrou, na hora mais difícil da vida dele, ele pediu a Deus 3 vezes o quê? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então a Bíblia, ela não condena a oração repetida. O que ela condena, vamos ver o que é aí. Em Mateus 6, verso 5. Mateus 6, verso 5. Diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. Teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de quê?
vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe o que tem necessidades antes que lhe peçais. O que Jesus condena aqui não é a repetição, é a vã repetição. Tem a diferença de uma para outra? Uma repetição vã é uma coisa que você está falando sem saber o que você está falando, sem ter consciência do que você está dizendo. É uma coisa totalmente inútil. Por exemplo, né, uma vez eu vi um rapaz orando na televisão e ele ficava orando assim: Jesus, 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 Jesus. Aí depois dizia: Jesus cura, Jesus cura. Quer dizer, aquilo ali é a mesma coisa. Eu estou conversando com Damiana aqui. Damiana, Damiana, eu estou com sede, me dê um copo d'água. 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 O que é que você vai achar de mim, Aldo? O que é que você vai achar de mim? Tá louco. Quer dizer, uma pessoa falando para outra assim, não tem lógica, imagina para Deus. Quer dizer, esse é o tipo de oração que a Bíblia se refere ali. Como ele diz ali, os gentios oravam assim. Os adoradores de Baal, os pagãos, oravam assim aos seus deuses, né? Diz que no tempo de Elias, muitos deles ficavam pulando e ficavam se autoflagelando. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O autoflagelo. Eles pegavam e ficavam se chicoteando. E tinha um deles que ficavam se mutilando, se cortando. Porque eles achavam que quanto mais eles repetissem insistindo, aí aquilo ali ia mover Deus. Só que aquilo ali, de certa forma, olha, se eu e você nos sentiríamos incomodados se uma pessoa chegasse para você e ficasse o tempo todo: Maíla, 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 sem parar 10, 20 vezes, você não ia incomodar a pessoa? Imagine Deus. Aí eles pensam assim: não, porque Deus, uma vez tem um pessoal aqui, isso acontece, irmãos, em todos os lugares do mundo, né? E já tem outras pessoas que ele diz aqui, ele fala nos cantos das praças, né? O que é nos cantos da praça? É uma oração que naquela época os fariseus faziam, que era para exibir-se, mostrar-se que estavam orando. E aconteceu já recentemente aqui, você observa a associação disso daí hoje em dia, com esses movimentos carismáticos, que eles oram alto demais. Inclusive aqui houve até um abaixo-assinado, não sei se foi, reuniu-se os vizinhos para poder tirar uma igreja que tem aí, por causa do barulho que eles faziam. Muito alto, quer dizer, que necessidade tem de você fazer barulho? Aí uma vez uma pessoa chegou e disse: não, por que vocês não baixam um pouquinho o volume? Aí disse: não, é para Jesus, tem que ser alto. Aí ele foi e perguntou: se Jesus está moco, é? E não tá... Será possível? Jesus não escuta você falar baixo? Quer dizer, se você falar em pensamento, Deus escuta, não é? Mas a oração dos cantos da praça é exatamente essa oração exagerada, que a pessoa fica gritando e pulando, esperneando, nadando no chão, porque elas acham que quanto maior for a bagunça, né, mais aquilo vai mover a Deus. Quer dizer, é um modelo de oração que a Bíblia condena. A Bíblia condena orações repetitivas em vão. Porque você observa que Deus, ele está pronto a nos ouvir, assim como eu, como você está perto, né? Deus está sempre perto de nós e a gente conversa com ele como estamos conversando com um amigo. Se você está conversando com um amigo seu, então você conversa de forma lógica. Você expressa o seu pensamento de forma lógica. E às vezes, ele diz aí, né? Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Jesus também não está condenando aqui as orações longas. Porque não é errado orar de forma prolongada, porque ele mesmo orava de forma prolongada. O que ele condena é a forma prolongada de você orar sem você ter consciência do que você está orando. Uma oração que você está simplesmente ali cumprindo um ritual. Mas Jesus, por exemplo, ele passava muitas vezes a noite inteira orando. E a oração dele era uma coisa tão
tão profunda a oração dele, a oração de Jesus. Ele era uma coisa tão íntima com Deus que chamou a atenção dos discípulos. E o discípulo disse: mestre, ensina-nos a orar também assim. Assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orar, porque João Batista também orava e ensinava os discípulos deles a orar. Eu gosto muito de algumas orações repetidas, quando eu tenho consciência delas. Tem uma oração que eu gosto muito aqui, que eu vou até recitá-la para vocês aqui, acho que vocês conhecem. Ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. E creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tem algum erro essa oração? O que vocês acham? Na verdade, essa oração está 100% correta, porque a Santa Igreja Católica não é a religião católica. Significa a Igreja de Deus. A palavra católico significa Igreja Universal, ou seja, a Igreja de Deus num todo, como um todo. Entendeu? O catolicismo se apropriou desse termo, entendeu? Como se referindo a eles. Mas quando diz ali a Santa Igreja Católica, é a Igreja de Deus no contexto geral. E a Igreja de Deus, ela é muitas vezes impopular e invisível, né? A oração do credo, irmãos, ela é 100% verdadeira. Ela faz com que você, assimile bem as verdades. Porque é a verdade toda que vem pela palavra de Deus, está dentro dessa oração, né? Deus Todo-Poderoso, seu Filho, o Espírito Santo, a vida de Cristo, a ressurreição, está tudo expresso ali, né? Eu costumo recitar sempre algumas orações repetidas assim. Não pelo fato de repetir elas diversas vezes vai fazer algum efeito, mas pelo simples fato de ficar refletindo naquela profundidade daquela mensagem. Tem uma oração que quase toda noite eu rezo com Heloísa. Heloísa sabe de qual? Como é ela? Esqueceu. Eu não sei se você já ouviu falar, é a oração de Benjamin Franklin. Já ouviu falar nessa oração? Senhor, Deus de bondade suprema, Pai da luz e da vida, ensina-me o que é o bem, ensina-me quem és tu, livra-me da loucura, do vício e da vaidade, de tudo que é baixo, inunda minha alma de saber, virtude pura e paz de consciência, sagrada e substancial bem-aventurança que jamais definha. Essa oração foi ensinada por Benjamin Franklin e ele disse que costumava recitar ela sempre, à noite. Não recitar como as pessoas recitam o credo ou recitam o texto, mas recitar pensando na essência do que ela diz, né? Deus de bondade suprema, Pai da luz da vida, ensina-me o que é o bem, ensina-me quem és tu, livra-me da loucura, do vício, da vaidade, do pecado. Inunda minha alma de saber, virtude pura, paz de consciência, bem-aventurança que vem de Deus. São orações que nos transmitem coisas positivas. A oração do Pai Nosso mesmo, ela nos transmite mensagem positiva. Quando é que a oração do Pai Nosso se torna uma oração irrelevante, desnecessária? Quando você fala ela, quando você repete ela sem refletir no que você está dizendo. Às vezes você está dizendo lá: Senhor Deus, perdoa nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e você desejando que outra pessoa morra. Quer dizer, você fica orando e pedindo que Deus lhe mate, porque a oração está dizendo isso, né? Perdoa assim como eu estou perdoando quem está me ofendendo. A pessoa está me ofendendo, eu quero que ela morra. Não quero que ela morra não, eu só queria que um caminhão carregado de paralelepípedo passasse por cima. Aí você ora a Deus pedindo para Deus lhe perdoar assim como você está perdoando fulano.
Olha a situação. Quando você fala aquilo ali sem consciência, aí você fica se colocando em embaraço de forma desnecessária. Eu quero que você abra comigo agora aqui Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja aí, a própria palavra de Deus mostra aí que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, ou seja, a gente pede coisas que aquelas coisas a gente acha que são convenientes, mas Deus vê que é inconveniente. A gente pega, por exemplo, um filho, né? Um filho, ele sempre vem pedindo ao pai: me dê o celular, me dê o celular. Aí a mãe e o pai dizem: não, hoje não vou dar não. Aí ele se sente mal porque você não deu o celular. Mas aquele pedido dele é o quê? Inconveniente, é ou não é? Para ele mesmo. Aí às vezes é comida, né? Deixa eu comer isso daqui. E às vezes é uma coisa que não convém. E a mesma coisa é conosco. Às vezes nós temos pedido coisas boas a Deus na nossa mente. Você pensa que é coisa boa, mas Deus ele vê que aquilo não é não conveniente para vocês. Antes de você pedir assim: Deus, me dê isso, você deve orar assim: Deus, me dê sabedoria para saber o que eu quero. Você pede a Deus para que Ele lhe mostre a vontade dEle. Assim era a vida de Jesus, né? Eu gostei muito de um livro que eu li que falava assim, que Jesus ele não fazia planos para si mesmo. Ele orava pedindo que Deus revelasse para os planos que Deus tinha para ele, para que ele cumprisse. O plano de Deus para nós, irmãos, é quase sempre contrário ao que a gente quer, contrário à nossa vontade. Então, às vezes a gente fica insistindo, pedindo algo a Deus, pedindo algo, querendo de certa forma convencer a Deus daquilo que a gente quer. E Deus ele sabe aquilo que vai nos fazer bem e o que não vai nos fazer bem. Às vezes você fica pedindo sempre um determinado emprego. Às vezes você fica que nem Paulo, né? Observe que Paulo ele pediu uma coisa útil, né? Ele pediu a cura para o corpo. Ele disse: olha, Deus, livra-me desse mal, esse espinho na carne. Aí Deus disse: não. Como foi que Deus respondeu? A minha graça te basta. Eu vi já outra pessoa falando que Deus tem 3 formas de responder, né? Ele diz sim, não ou espere. Às vezes ele responde para você: sim, eu vou lhe dar. Às vezes ele diz não. E às vezes ele diz espere. Nós temos, por exemplo, na Bíblia a história de Ezequias, o rei Ezequias. Ele adoeceu, o profeta Isaías foi visitar ele. Aí disse: olha, diga. Aí Deus mandou dizer Isaías a ele, né? Diga a Ezequias que ele vai morrer. Aí Isaías chegou para Ezequias e falou: olha, você vai morrer dessa doença. Deus me enviou para lhe dizer que você deixasse tudo pronto, aprontasse as suas coisas, o seu testamento, que você vai morrer e não vai viver. Ele disse que Ezequias se virou para a parede e orou a Deus e pediu para não morrer. Aí disse que Isaías tinha saído. Antes de Isaías sair da porta, Deus falou mais uma vez a Isaías: volta lá e diga a Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele, porque ele orou e eu atendi a oração dele. Eu vi uma frase interessante no Facebook, foi compartilhada lá, que dizia assim: existem muitas coisas que acontecem em nossa vida porque a gente não ora. Coisas ruins principalmente. Acontece porque a gente não ora. E existem outras coisas que só vão acontecer se a gente orar. Está entendendo? Muitas coisas não acontecem porque a gente não ora. Muitas coisas acontecem porque a gente não ora. Coisas ruins. E existem coisas que só vão acontecer se a gente orar. Nesse caso de Ezequias, a oração que ele fez para não morrer não foi muito boa para ele. Por quê? É interessante que ninguém quer morrer, né? É só que Deus, ele sabe
ele sabia que aquele seria o momento melhor para Ezequias morrer. Mas como ele orou e disse que não queria, insistiu e pediu a Deus, pronto, eu vou deixar você viver um pouco mais, mas você vai ver depois que, se você tivesse morrido naquela hora, teria sido melhor para você. Quando você aprende a enxergar os planos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ali a sua mente descansa mais em Deus. Uma vez eu estava trabalhando, eu trabalhava costurando nessa época, costurando bolsas, lá na casa de Zé ali. Trabalhei muito tempo lá costurando bolsa. Aí tinha um rapaz que ajudava a gente lá, né, que ele ajudava a gente, mas ele gostava muito de dançar. Aí dizia, eu gosto muito de vocês da igreja, que vocês oram muito, eu quero pedir oração a vocês, eu também oro muito, para um dia eu me tornar um grande dançarino de uma banda de forró. Aí eu fiquei pensando, será que é conveniente eu orar para isso? É um pedido, um desejo sincero da pessoa, né? Aí eu fiquei pensando, será que é isso que Deus quer para a vida dele? Que ele fosse um dançarino de uma banda de forró? Porque as pessoas elas estão sempre orando assim. Rapaz, nós estamos planejando ali aquele assalto, vamos orar a Deus para dar tudo certo no assalto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem fé em Deus que fulano vai morrer. Quer dizer, é um tipo de oração estranha, né? Mas essas orações é que nem a Bíblia diz, elas não convêm, porque elas refletem simplesmente a vontade humana. Reflete o que eu e você queremos. E Deus ele está constantemente querendo nos mostrar o que Ele quer para nós, que é diferente do que a gente quer. A gente pedir que Deus realize o que a gente quer é exatamente uma oração correta. Graças a Deus o carnaval foi em paz. As pessoas dizem assim, né? Que todo o evento do carnaval ali foi Deus que abençoou para que fosse em paz. E fica um negócio meio estranho, né? Meio paradoxal, né? Como é que Deus vai abençoar um evento que Ele mesmo condena na Bíblia? Só que as pessoas elas não têm consciência muitas vezes e elas não veem que estão fazendo determinados pronúncias de forma inconveniente. E nós, quando vamos orar em casa, muitas vezes oramos de forma inconveniente sem perceber. Aí diz que Deus ele precisa fazer o que com a nossa oração? A gente acabou de ler aqui. Diz que o Espírito Santo, né, nos assiste em nossa fraqueza, e ele diz que ele transforma a nossa oração para que Deus aceite, e Deus de certa forma compreenda. Entendeu? E ele faz isso de forma, como aqui diz, né, com gemidos inexprimíveis, de forma que eu e você não conseguimos entender. A forma como o Espírito traduz. Só olha, essa pessoa aqui está pedindo isso aqui, está pedindo esse emprego aqui. Se o Senhor der esse emprego a ela, ela não vai querer mais nem saber do Senhor. Aí, quer dizer, ele diz, vai dar isso aqui a essa pessoa, Senhor? Aí ele diz, não, eu quero o pedido dela mesmo, que ela quer fazer para o Senhor, é para que o Senhor abençoe ela. E veja o que é que o Senhor pode fazer. É que ele tem que mudar, ajustar a oração para a pessoa entender. Eu preguei aqui outro dia sobre a história do endemoniado gadareno. Disse que ele se correu nu correndo, né? Aí se jogou nos pés de Jesus. Aí disse que ele falou assim, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo, já vieste nos destruir antes do tempo. Quer dizer, ali, aquilo ali não era o homem falando, quem estava falando ali era o Espírito. Só que Jesus, ele escutou o clamor do homem por trás daquelas palavras. E ele percebeu que aquele homem estava pedindo socorro, mas o Espírito não deixava ele falar. E Jesus tinha sensibilidade para entender aquele pedido de socorro. E só Deus consegue compreender mesmo assim o nosso desejo. Uma vez uma jovenzinha da igreja
querendo casar. Ela saiu de casa olhando para o espelho e pediu a Deus: Senhor Deus, eu quero casar. Quero que o Senhor me envie um noivo. E eu quero que esse noivo seja a primeira pessoa, o primeiro rapaz que for falar comigo hoje na igreja. O primeiro rapaz que for falar comigo hoje na igreja é a pessoa que o Senhor mandou. Porque o Senhor vai responder minha oração. Aí saiu, né? Aí foi para a igreja, se sentou. Daqui a pouco lá vem o rapaz falar com ela, né? Aí ela, na mesma hora, ela baixou a cabeça e começou a orar: Senhor Deus, pelo amor de Deus, todos, menos esse. Qualquer um, menos esse. Aí não teve... O rapaz era um pouco desprovido de beleza, como diz, né? Aí não teve jeito, o rapaz veio e sentou do lado dela e foi falar com ela, né? Aí ela disse: está vendo aí a resposta de Deus? Você pediu. Mas ela se colocou numa situação embaraçosa, sem necessidade, que não tinha para que ela estava pedindo essas coisas a Deus, né? Mas aí ela foi conversando com o rapaz, foi conversando, e daqui a pouco foram se entendendo e casaram. Quem contou essa história foi o pastor Bulhon, e ele disse que da última vez que eles tinham visto ele, já fazia 20 anos que eles estavam casados e estavam bem. Quer dizer, se fosse por ela mesma, para ela escolher o ideal, não é? Quase sempre quebra a cara, né? Quase sempre quebra a cara. Mas como ele entregou a Deus, de certa forma se colocou numa situação desagradável ali, mas Deus guiou. E a bênção de Deus às vezes está mais perto do que a gente imagina. Outra passagem que fala sobre a oração é Tiago 4. Abra aí, Tiago é lá, depois de Hebreus. Tiago 4, verso 1 em diante. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Ao verso 3 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pronto, só até aí. A lista é maior aí, mas eu vou parar por aí. Diz que a guerra, a contenda, as desavenças nasce dentro das pessoas. Muitas vezes Deus diz: olha, peça, a pessoa pede, mas pede mal. Pede errado. Simplesmente para esbanjar em seus prazeres. Às vezes eu fico pensando, se Deus fosse dar tudo que o ser humano pede, seria problema. Seria um problema. Eu fico pensando em Salomão, porque Deus disse assim a Salomão: pede alguma coisa que queira. E Salomão disse: eu quero sabedoria. Quem é que quer sabedoria hoje em dia? Algumas pessoas dizem que querem, né? Mas quando disser assim: não, agora vai estar aqui a opção para você pedir a Deus o que você está querendo e precisando, a pessoa não vai nem se lembrar nem que existe sabedoria. Porque já existe uma lista grande de coisas. A pessoa diz: rapaz, eu já leio a Bíblia, eu já tenho sabedoria, eu estou precisando mesmo é de um Corolla novo. Quer dizer, você vai perceber que o ser humano, os pedidos, como o Tiago fala aqui, né? Ó, pedem mal. Quase sempre para esbanjar. Deus abençoa e a pessoa pega aquela bênção e, ao invés de honrar a Deus, glorificar a Deus, acaba se afastando de Deus. É interessante o ser humano, irmãos. Pode observar, simplesmente observando o mundo, você percebe. Os lugares onde as pessoas têm mais é onde as pessoas menos querem saber de Deus. E os lugares onde as pessoas têm menos é onde as pessoas mais procuram a Deus. No Haiti, o Haiti é um dos países mais pobres do mundo, se não for o mais pobre que tem, né? Diz que lá no Haiti a fome é tão grande que eles fazem bolo de barro para comer, né? E diz que a igreja adventista lá, o culto do sábado começa às 7 horas da manhã e termina meio-dia. E termina, diz que o pregador vai embora, mas os irmãos ainda ficam ali. Já aqui, observe, né? Começa às 9 horas, os irmãos chegam às 10h30. E quando dá 11 horas, dizem: que hora vai terminar? Né? Exatamente assim. A pessoa
A pessoa pensa, né, que às vezes como Paulo, né, que o problema que Deus envia, a dificuldade é ruim, mas aquilo ali é o que faz a pessoa se apegar a Deus. Você vê, por exemplo, a história de Ló. Ló, ele escolheu a melhor parte, as campinas do Jordão, e foi se dirigindo, chegando até Sodoma. Sodoma era um lugar próspero, bonito, mas aquilo ali foi somente para a perdição de toda a sua família. A beleza que havia em Sodoma, os divertimentos, o entretenimento, era parecido com tudo o que existe hoje nas cidades. Coisas que traziam grande excitação, grande alegria e grande tranquilidade para as pessoas, conforto. Exatamente isso que as pessoas gostam, mas são exatamente essas coisas que acomodam as pessoas, que fazem as pessoas deixar de lado a obra de Deus. Quando chegar a hora do aperto final, que o povo de Deus tiver que sair das cidades, aí sim o povo vai despertar para a obra de Deus. Eles vão perceber que a única coisa que vão ter para fazer é a obra de Deus. E nesse tempo de paz que a gente tem, que a gente vive aqui, a gente não consegue ter um foco na obra de Deus exatamente por causa da imensidão de atrativos que o mundo apresenta, do descanso que a gente está, da acomodação que a gente vive. E às vezes até as nossas orações é pedindo para mais conforto, mais tranquilidade, mais bem-estar, mais facilidade, que são coisas exatamente que nos esfriam. A Europa, irmãos, é um país, uma região do mundo próspero. Tem diversos países ali e existem igrejas imensas com 2, 3 pessoas dentro, né? Exatamente por isso. As pessoas estão prósperas, não sentem necessidade nenhuma de Deus e abandonam o caminho de Deus. É por isso que nós precisamos saber orar a Deus, pedir sabedoria a Deus. Existe um tipo de oração, irmãos, para a qual Deus sempre diz sim. E é poucas as orações da Bíblia que Deus diz sim, porque às vezes você pede um emprego, às vezes você pede saúde, às vezes você pede solução de um problema, e Deus ele vai responder sim, não ou talvez, sim, não ou espere, né? Sim, não ou espere. Mas existe aquela oração que Deus sempre diz sim. O celular desligou aqui, não tem como achar a passagem. Mas ele diz assim, é quando você luta, quando você pede para vencer um pecado que você pratica. Então quando você pede a Deus, Senhor Deus, eu estou fazendo isso aqui está errado, eu quero deixar, eu quero abandonar isso. A resposta de Deus é sempre sim, Ele vai agir para lhe responder. É a passagem que diz lá, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é essa, a vossa santificação. E, na verdade, irmãos, essa é exatamente a principal coisa que a gente deve pedir a Deus. Pedir que Ele nos liberte do pecado, do mal. Ele nos liberte de todo o mau costume que a gente tem ainda. Coisa que eu sempre peço a Deus. Ele me ajude a vencer os maus hábitos. Principalmente os maus hábitos alimentares. Me ajuda a deixar de comer carne, deixar de comer açúcar demais, de comer massa demais, de comer essas coisas demais. Quanto mais eu peço a Deus, mais eu percebo que Ele vai me dando um esclarecimento quanto àquilo para eu abandonar. Só que eu preciso haver também compromisso da minha parte para vencer aquilo ali. E tudo isso está relacionado a um ambiente que a gente vive, um ambiente da cidade. É muito mais difícil você deixar de gostar dessas coisas. A gente tem que pedir a Deus sempre para que Deus nos livre dos engozos do mundo que passa na televisão, dos perigos que há na internet, das músicas do mundo, das más companhias, das más amizades. E nosso trabalho, irmãos, deve ser preparar-nos para o encontro com Jesus. E esse trabalho de preparo, ele consiste nisso, em você orar a Deus e pedir a Deus que Ele capacite, que Ele desenvolva. A única coisa que nós vamos levar daqui é o nosso caráter. E esse caráter deve ser desenvolvido, trabalhado nas experiências que nós temos aqui na Terra. Você pede a Deus um carro, pede a Deus uma casa, pede a Deus um emprego, mas tudo isso vai ficar para trás. Então, o que é mais urgente da gente pedir a Deus é que Ele transforme nossa maneira de ser.
Senhor Deus, eu não gosto de ler a Bíblia. Pode ser sincero com Deus. Eu quero que o Senhor me dê vontade de ler a Bíblia. Pronto, isso é um pedido que Deus sempre diz sim. O Leandro Quadros, ele orou a Deus assim: Senhor Deus, eu quero que o Senhor me ajude a encontrar respostas rápidas dentro da Bíblia. O que foi que Deus deu a ele? Exatamente aquilo que ele pediu. Você chega para ele, faz uma pergunta, ele já sabe onde está a resposta na Bíblia. Quando você pede a Deus, então aquilo ali é da vontade de Deus. Senhor Deus, eu não estou com vontade nenhuma de ir para a igreja hoje. Eu queria que o Senhor me desse vontade para estar lá direto. Aí Deus vai desenvolver em você essa espiritualidade, essa capacidade. Porque de nós mesmos, irmãos, a gente não desenvolve isso não. Nossa natureza não tem aptidão para isso. Você precisa pedir a Deus. Pedir a Deus o desejo de ler a Bíblia mais. Desejo de orar mais. Eu tenho orado muito pouco. Quero que o Senhor me dê mais vontade de orar. Durante o dia, durante a noite. Andando na rua. Orando em pensamento. Quando estiver conversando com alguém. Se pode orar em pensamento. É essa a função, irmãos, da oração. É nos ligar cada vez mais a Deus. Se a gente pedir coisas simplesmente para o nosso próprio benefício, nós não vamos ser transformados. A transformação que a oração produz em nós é exatamente quando nós oramos assim, para que Deus nos torne semelhante a Jesus, com a disposição de buscar a Ele cada vez mais. Amém?